No caso de uma sucessão, o sucedido não pode ocupar uma função para cuidar de um fundo de benemerência? Isso é uma saída? Ele tem que ter uma atividade, ele não pode ser sucedido e falar, bom, eu não sei o que ele vai fazer. Ele tem que ter uma atividade e o que a gente incentiva é que essa atividade seja do gosto dele. Pode ser até uma outra atividade empresarial, ele pode começar novamente a empreender, se ele é um empreendedor nato. Foi o caso do Randon, né? Começou a fabricar queijo e vinho. Então, aí é que está a história. Ele tem que fazer aquilo que ele gosta. De verdade, essa passagem é... Bom, eu já me sacrifiquei, já montei o patrimônio, já capacitei todo mundo e eu vou fazer o que eu gosto. O que eu gosto pode ser uma nova empresa, ela pode ser tão grande quanto a outra ao longo do tempo. Mas o Randon Ângelo pode ser um talento. Esses talentos são únicos, né? São únicos. Eu vou te fazer uma pergunta. Como é que você está preparando a sucessão na sua empresa? Esse é o problema. Na minha empresa, de verdade, o nosso trabalho não há sucessão por, vamos dizer, hereditária, né, dentro da família. Nós somos em 3 consultores, ex-executivos, e o negócio continua com eles. Não existe nenhum material que os 3 não tenham à mão, não existe nenhum trabalho que os 3 não tenham acesso. Então, no momento que faltar um, eles continuam. E as conversas são muito claras. Então, não há sucessão familiar dentro de uma empresa que cuida de sucessão familiar. Mas é por definição. Gamani, algumas empresas que não pertencem a famílias podem ser consideradas familiares. Posso dar um exemplo. A comunidade que gerencia o Banco Bradesco é uma comunidade que é uma família por afinidades. Exatamente. Nós tivemos no meu segmento, no nosso segmento, nós tivemos uma sessão muito interessante que foi na Benhoff. A Renata sucedeu perfeitamente o pai está em atividade, não é aquela sucessão que ele sai do jogo, ele continua e ela está continuando o trabalho, muito bonito. Nós temos do João Bosco Lodi, tem a Cecília Lodi, que continua o trabalho que o pai fazia, um pouco modificado, mas também com grande talento e sucesso. Então, até no nosso segmento, existem sucessões muito interessantes. E no nosso caso, nós decidimos que continuam as pessoas. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que é a seguinte. Em que condições uma empresa te procura para montar a sucessão? Porque eu imagino que você não entra goela abaixo, né? Não é? Eu imagino que a primeira iniciativa seja já do que vai ser sucedido, né? Bom, nós trabalhamos... Ou existem outras iniciativas? Tem dos herdeiros, uma boa parte é dos herdeiros, realmente. Mas vamos aposentar o velhinho? Eles querem inicialmente mais transparência, eles não pensam na sucessão, eles pensam na transparência. Você conhece a história da velhinha que começou a tossir, com a história dela, mas ela tossia tanto, levaram é um conto do Rubem Braga, que chama-se Espinha de Peixe, levaram ao hospital e tiraram uma espinha de peixe. E agora toda vez que discordam dela, ela sacode a espinha de peixe. Mas vai lá. Nós não prospectamos de forma ativa, nós somos sempre recomendados. Em nenhum momento a gente bate na porta do cliente e tenta vender alguma coisa. Então, nós partimos do princípio que ele foi recomendado por alguém, normalmente uma outra família, diz, olha, fizeram um trabalho aqui, foi bacana, acho que você precisaria conversar. Na maioria dos casos, por incrível que pareça, são os jovens na faixa de 25 a 30 anos que nos procuram, que têm amigos cujo trabalho foi feito na família, eles nos procuram para poder começar entender mais dos negócios. No início, a gente tem que vender a ideia também, quer dizer, tem que mostrar todo o contexto, porque não é só sucessão, é um contexto muito maior. E algumas famílias, elas nos chamam quando tem realmente um grande problema, e algumas outras dividir metade a metade. Algumas outras não têm o problema, sabem que aquilo é importante e sabem que em algum momento eles poderão vir a ter problema. Até as famílias mais organizadinhas e arrumadinhas. Então, essas ganham a vantagem de a gente poder fazer um trabalho mais solto,
porque não existe ainda uma ruptura qualquer, ou nascendo uma ruptura conhecida, né? Eu tenho 2 minutos. E nesses 2 minutos eu queria que você abordasse o tema, se você concordar, dilemas da sucessão. Bom, eu acho que a sucessão, a primeira coisa que eu diria, ela parte da capacitação. Os herdeiros devem primeiro se capacitar, depois nós vamos discutir sucessão. Então, Como sucessão é que é consequência. Você manda como você mandou o Safdie para fazer o curso em Harvard? Às vezes precisa fazer o curso em Harvard, às vezes precisa fazer vários cursos no Brasil, e às vezes a gente consegue. O Eduardo, eu acho, e a mãe dele estava lá em Harvard. Eles fizeram um curso, foi maravilhoso, gostaram. Foi um momento de mudança na família. Aluno na GV. Então, o Eduardo? Edgar. Tem um momento onde você precisa mudar o roteiro. Então, nós estávamos fazendo um trabalho aqui no Brasil que estava indo muito bem, mas chegou um momento em que eu achei que eles... eu recomendo para todos fazerem o curso do John Davis no Brasil, um curso maravilhoso, todo ano tem, né? Mas chega um momento em que diz, olha, é um pouco mais. O que é esse um pouco mais? Eles ficam uma semana fora do ambiente empresarial, eles convivem as 24 horas por dia, vão ficar hospedados, vão debater problemas, vão entender que os mesmos problemas que eles têm famílias no mundo inteiro, porque eles vão se reunir em Harvard com famílias do mundo todo, e tem um facilitador para cada conjunto de família, e realmente isso acaba sendo um momento único na família. Eles voltam muito melhores do que foram, muito melhores, e com um entendimento muito interessante. Isso aconteceu nessa família. Sucessão. Um tema sempre inteligente e um tema sempre alvissareiro. É um tema que a gente quer abordar hoje, amanhã e sempre. Convidamos o Gramani tem uma relação muito boa com o IDORT, ele vai estar no nosso congresso, que vai ocorrer em abril, de gestão de fortunas para Family Business, né? Dia 13 e 14 de abril, entrem em contato com o IDORT e inscrevam-se, porque vários conferencistas vêm com a nossa associada, a MGI, que é uma empresa da Suíça. IDORT e MGI vão promover um seminário sobre gestão de famílias e gestão de fortuna em empresas familiares, e certamente uma das palestras que devem pontificar é a palestra do Carlos Alberto Gramani. Bom estar com vocês. Obrigado, foi um prazer.